Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma semana, por tudo que Ele faz e, acima de tudo, por tudo que Ele é. Vamos para mais uma reflexão na semana. E no dia de hoje, o Senhor nos entregou a palavra que fica em João 15, o 16, que diz assim: Não foste vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Glória a Deus, que palavra linda, que reflexão maravilhosa vamos ter através do que o Senhor nos entregou nesta palavra que está no livro de João. O Senhor Jesus, Ele tem falado conosco através dessa palavra, porque Ele está falando aqui com os discípulos. Ele está falando sobre uma amizade que Ele escolheu ter, né? Que Ele escolheu aqueles discípulos e não os discípulos que os escolheu. E não diferente acontece conosco, né? Somos aqueles que escolhemos tomar a decisão de aceitar o Senhor, né? Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas Ele não só se torna Senhor e Salvador das nossas vidas quando tomamos essa decisão, mas Ele nos escolhe, né? Ele nos escolhe como amigos. É tão lindo. Essa passagem toda, ela tem até um título que diz assim, a alegria dos discípulos. Ele fala de amor, né? Mas eu escolhi esse versículo específico porque ele contém tantas coisas que nós muitas vezes esquecemos no decorrer dos nossos dias, né? No passar das coisas que vivemos, né? Nós nos deixamos levar mesmo por situações, por pessoas, vamos nos envolvendo e terminamos esquecendo. Que o Senhor disse que não fomos nós que os escolhemos, e sim Ele. Escolhemos sim tomar a decisão, como eu falei anteriormente, mas quem escolheu a nós como amigos e não servo foi o Senhor. Porque quando nós tomamos a decisão, nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, entendemos que Ele é quem nos remiu, né? Que pagou o preço na cruz, né? O preço de morte pelas nossas vidas, para que possamos estar vivendo de acordo com o que a palavra diz e assim termos essa possibilidade de estarmos junto com Ele na glória. Mas não... E quando tomamos essa decisão, aceitamos Ele como nosso Salvador, mas como Senhor também, para que assim Ele venha nos guiar, venha ser aquele que vai direcionar todos os nossos passos, né? E como Senhor, Ele que manda, né? E qual é a forma de saber o que Ele tem mandado nas nossas vidas, né? É lendo a palavra de Deus e conhecendo a verdade através dela e seguindo essa verdade, né? Porque conhecer não é fazer. Eu posso saber como fazer as coisas, como deve ser, mas se eu não coloco em prática, de nada vale, né? O que conta, na verdade, é aquilo que eu executo, que eu pratico. E toda verdade que eu tomo conhecimento, eu tenho que entender que é para ser enraizada no meu coração. E quando a gente não pratica, muitas vezes a gente até rejeita aquilo que foi lido e aprendido, e muitas vezes a gente nos tornamos pessoas rebeldes,
rebelião contra aquilo que o Senhor já determinou na sua palavra. Porque o fato de eu estar praticando algo diferente do que o Senhor já ensinou, ele me condiciona à rebeldia, né? E essa rebeldia me condiciona à perca da minha salvação. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Nós temos Ele como Senhor e como Salvador, mas Ele nos ensina também na sua palavra que Ele nos escolheu como amigos e não apenas servo. E Ele diz que Ele nos designou para que fôssemos e dessemos frutos, né? Como assim eu vou dar fruto? Eu vou dar fruto fazendo aquilo que eu estou aprendendo em sua palavra. E como ele mesmo já disse, né? Ide e pregar o evangelho para toda criatura. Então, é através desse ide, de falar, né, da palavra, de falar das boas novas do Senhor para o mundo, para onde quer que nós chegarmos, seriam os frutos que nós precisamos dar, né? E ele ainda diz assim, fruto que permaneça. Significa que eu não tenho que simplesmente só jogar a semente, né? Eu tenho que cuidar, tratar, germinar, deixar ela crescer, acompanhar esse crescimento, podar quando for necessário, adubar quando for necessário. Mas claro que a semente ela tem que crescer por conta própria, mas a gente tem que dar suporte para que ela venha a ter essa permanência que a palavra dele diz, né? Não é simplesmente jogar a informação, não é simplesmente dizer assim, olha, tu precisa aceitar Jesus e quando a pessoa aceitar Jesus, deixar ela de lado. Não, a gente precisa acompanhar, né? Fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. É interessante porque Ele nos dá uma condição. Muitas pessoas utilizam apenas essa parte, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele concederá a vós. Mas Ele diz, sendo assim. Ele diz que sim, Ele nos escolheu, né? E não nós a Ele. Ele diz que Ele nos designou para que nós fôssemos e dessemos frutos e frutos que permaneçam. Para que, sendo assim, se nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador e Ele nos colocar na condição de amigos, e assim obedecermos ao que foi dito para que Ele designou para as nossas vidas, que nós iremos e daremos frutos e frutos que permaneça, aí sim, né? Tudo que pedirmos ao Pai, em nome do Senhor Jesus, Ele nos concederá. A palavra de Deus é uma palavra muito esclarecedora e poucas pessoas conseguem entender, porque as pessoas se pegam a trechos isolados e muitas vezes entendem de forma diferente. A história ela é contada com um contexto geral. Existia um porquê, existia para quem, né? E aqui estava sendo aplicada para os discípulos, mas nós somos também discípulos do Senhor nesta terra. Muitas pessoas aplicam a informação de que isso que foi dito foi para os fariseus, isso que foi dito para aquele povo de tal cidade, de tal local, para os samaritanos, para o que for. Mas a gente tem que entender que hoje nós somos encaixados praticamente em todas as partes que a palavra de Deus determina uma orientação. Porque nós éramos gentios. Gentios, eles não vêm da raiz do judaísmo. Então, nós nos convertemos ao cristianismo. E quando Jesus veio, ele veio como judeu, com costumes judeus, mas ele disse como
muitas pessoas colocam, né? Ele veio para quebrar alguns tabus, né? Porque ele praticava coisas que o judaísmo dizia que não poderiam praticar. Porque existia certas legalidades dentro do judaísmo que não convinha, que se você não seguisse, não significava que você estava descumprindo a vontade de Deus nesta terra, né? Existiam leis que não era uma lei que faria o Senhor ser desonrado. Tipo, o guardar o sábado era necessário, né? Mas se houvesse uma necessidade de você fazer algo de urgência em prol de uma pessoa que estava morrendo, precisando de um socorro, você tinha que fazer. Porém, existia legalista naquela época que não aceitava essa condição. E o que o Senhor Jesus veio dizer foi que o sábado ele era uma ordenança, porém existia coisas que poderiam ser feitas caso houvesse uma necessidade. Quando ele curou no sábado, né? Uma necessidade extrema. Mas quando ele é confrontado em relação às leis dos 10 mandamentos e outras que foram, né, aplicáveis no tempo do Velho Testamento, ele diz que eu não vim para abolir a lei, eu vim para que se cumpra. E ele enfatiza mais fervorosamente o cumprimento dessas leis. E é exatamente isso, né, que a palavra ela nos ensina, que nós possamos viver, né, como ela determina, para que assim possamos estar em concordância. Quando pedirmos algo ao Senhor em nome de Jesus, Ele nos concederá. Sim, porque Ele não vai conceder para a gente algo que não esteja em acordo com a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente ora por algo que está totalmente contra o que a palavra diz. E às vezes a coisa acontece. E pela coisa acontecer, a gente acha que foi Deus que deu. Porém, o inimigo das nossas almas também está ao nosso derredor. Sabe das nossas intenções. Por mais que a gente não fale, mas as nossas ações conduz a esse entendimento. E muitas vezes ele nos concede algo que a gente pede a Deus. Deus não nos dá, mas Ele nos dá. Que possamos entender, sim, que o Senhor, Ele é nosso amigo. E através dessa amizade, Ele nos concederá aquilo que pedimos, mas, como a sua própria palavra diz, além do que pedimos ou pensamos, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo e até a próxima reflexão.